bom? Obrigada. Muito boa tarde, estamos aqui em Alphaville para a primeira edição do podcast sobre cirurgia robótica. Hoje eu tenho 3 convidadas aqui, especiais, 3 mulheres que são cirurgiãs, as 3 com habilidade em usar o robô. Nós vamos estar discutindo questões da vida, questões da formação, do dia a dia, da visão do que é ser uma mulher cirurgiã e do que é usar a tecnologia mais moderna que existe de cirurgia robótica. Eu vou apresentar elas para o público. Então nós temos a doutora Maiara Negrão, que é cirurgiã do aparelho digestivo, trabalha comigo na nossa equipe e é cirurgiã robótica. A doutora Angélica Limoli, cirurgiã do aparelho digestivo, também trabalha comigo, cirurgiã robótica, tá grávida aí, perto de ter seu primeiro filho, parabéns. E temos também a doutora Selene Bragion, que, pasmem, é uma cirurgiã robótica urologista, gente. Interessantíssimo. Vamos perguntar bastante coisa legal para ela. Né? Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar questionando para vocês, e vocês podem falar à vontade, gente. O que vocês acham que é a grande dificuldade hoje, no século XXI, de uma mulher cirurgiã? Bom, cirurgia geral, sem a parte robótica, né? Exato. Eu acho que são as mesmas no dia a dia mesmo. De impressão que causa, às vezes demora um pouco mais para ser aceita, mesmo tendo as mesmas capacidades, né? Precisa provar um pouco mais as suas qualificações. Mas tudo depende também da equipe que tá, do lugar que trabalha. Eu acho que das pessoas que você está envolvida. Com certeza. Eu acho que a maior dificuldade continua sendo essa. E deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar então uma coisa já diretamente, Angélica. Diga. Você acha que na sua vida, na sua formação, a cirurgia robótica te deu mais conforto como mulher para poder trabalhar? Com certeza. Com certeza. Inclusive, agora na gestação, né? Foi bem mais tranquilo para trabalhar. Entrar em campo robótica é outra coisa, né? Cirurgia longa, cirurgia complexa. Eu acho que você consegue ficar mais confortável. Sim, com certeza. Você acha que, por exemplo, se fosse na cirurgia aberta convencional ou no vídeo que você tem que ficar em pé, talvez você nem pudesse estar trabalhando ainda? Eu fiz bastante cirurgia aberta, ainda vídeo, né? Mas por menos tempo. Eu parei antes. Robótica, eu lembro que o último auxílio que eu fiz, eu tava com acho que 35, 36 semanas. Aí foi bem mais tranquilo. Foi uma GDP, inclusive. Que é uma cirurgia enorme. Foi 4 Explica horas pro e povo pouco. aqui o que é uma GDP. O pessoal sabe. É a maior cirurgia, né, do aparelho digestivo, praticamente. E acho que foram 4 horas e pouco em campo. E assim, se fosse uma cirurgia aberta ou vídeo, ia ser muito mais sofrido, né? Muito mais penoso. Então, essa com certeza é uma vantagem também. E você, inclusive Selene? Para homem, né? Não é uma vantagem exclusiva da mulher, mas... Não, com certeza, para todos, né? É que a gente ainda tem aquele mito de que o homem aguenta ficar mais tempo. Vocês acham que isso é verdade hoje? Por exemplo, o homem aguenta ficar mais tempo em pé ou tem mais resistência no campo cirúrgico do que a mulher? Não, isso eu acho que não. É um mito, né? É um mito. E eu acho que esse conforto até implica em melhora cirúrgica, né? Melhor resultado para o paciente. Você opera mais confortável, você auxilia mais confortável. Então, o resultado cirúrgico acaba sendo muito melhor, né? Numa cirurgia pesada, numa cirurgia cansativa, que a equipe está exausta. Eu acho que tem essa vantagem também, além do conforto. Você acha que na urologia mudou muito isso, Selene? Eu venho de uma trajetória desde a cirurgia geral, igual as meninas, e aí depois a urologia e depois a cirurgia robótica, né? Então eu acho que são diversos passos que eu fui dando na minha vida em que existem sim barreiras, não tem como dizer que não existam, mas quais são as barreiras de fato que eu vejo? Eu acho que nós mulheres, a gente tem o tempo todo que estar se provando capazes e melhores e resistentes, o que naturalmente para os homens a gente não vê isso, né? Então quando chega um cirurgião novo, um residente novo, ninguém duvida da capacidade dele de ficar horas em pé, de ficar sem ir ao banheiro, né? Da resistência física, da capacidade técnica. Então, o que eu vejo, assim, de uma maneira talvez um pouco velada, mas é que o tempo todo a gente tem que estar se esforçando mais para demonstrar mais que nós somos tão capazes quanto.
né? E aí eu venho ainda para uma área que é muito masculinizada, né? Mas eu nunca vi isso como uma dificuldade na minha vida, nunca achei que seria um obstáculo. Inclusive, quando eu decidi fazer urologia, um dos motivos é porque eu sou mulher e não tem muitas mulheres, eu acho que esse seria, assim, um diferencial. Mas eu escuto, assim, várias perguntas de estranho, né? Nossa, mas mulher urologista, então o tempo todo você tem que estar explicando e justificando que isso é possível e perfeitamente natural, né? Eu acho que tem gente que poderia pensar que é uma coisa assim, raríssimo no Brasil. Você tem ideia de quantas mulheres tem no Brasil que são Hoje, urologistas? nós temos aproximadamente 5.000 urologistas homens e cerca de 300 mulheres. Nossa, então, é um muita número diferença, muito né? pequeno. A gente muita tem tido diferença. cada vez mais mulheres egressas, né, na residência. E nós temos uma comunidade dentro da urologia, que são as orquídeas, as mulheres urologistas. Então, a gente consegue ter essa noção por ter contato o tempo todo com todas as mulheres. E o que a gente vê, acho que tanto na residência de cirurgia geral, isso acaba extrapolando para a urologia, cada vez mais as mulheres se inserindo nessas áreas, né? Você acha que a cirurgia robótica democratizou mais as mulheres para poder ter acesso na cirurgia urológica? Na urológica eu acho que não, porque dentro da urologia, embora não seja a minha única área de atuação, mas o principal carro-chefe na robótica é a uro-oncologia. E é o cenário dentro da uro onde a gente vê menos mulheres. Então é muito comum você ver uma mulher sendo uropediatra, fazendo parte de uroginecologia, que eu faço também, e são áreas que não são tão beneficiadas comprovadamente pela cirurgia robótica, onde ela não está tão difundida, mas na uro-oncologia, que é o que vai tratar o câncer de próstata, câncer renal, a gente vê pouquíssimas mulheres. Então, eu não vejo ainda essa democratização por conta das mulheres estarem menos inseridas na uro-oncologia. Entendi. Mayara, vou perguntar uma coisa para você que eu tô ansioso aqui para perguntar. Então, me diz uma coisa, você acabou a residência... fez residência no Einstein de cirurgia robótica, tudo mais, voltado para o aparelho digestivo. Tinha mais mulheres fazendo essa formação ou era só você? É que a minha formação ela foi uma formação diferenciada, né, por ser dentro do aparelho digestivo. Mas o curso do Einstein, a maioria, tinha alguns grupos que era meio a meio. Mas, principalmente, uma coisa que me chamava a atenção é que quando vinham de fora, né? Porque lá tem um programa para vir alunos de outros países. Assim, todos eram homens, tá? Não tinha mulher. Assim, nesses grupos, acho que era uma ou duas no máximo, entre 10 ou 12, assim, homens. Então, talvez aqui no Brasil isso esteja mudando, né? Na minha faculdade, abriu vaga de transferência no meio da faculdade. Acho que abriram, 20 vagas. E 18 dessas pessoas transferidas eram mulheres. Então, isso, na época, me chamou muita atenção. Que acho que esse padrão, né, que antes era uma coisa mais masculina, acho que está ficando mais igual. Né? Acho que nas faculdades tem entrado mais mulheres em medicina do que homens, né? Isso. Estatisticamente. Na residência, era uma maioria mulher, na minha turma, e eu fiz 3 residências, né? E nas 3 residências a maioria era mulher, cirurgiã. E eu também concordo que é uma coisa que você precisa estar o tempo todo se provando. Teve alguns lugares que eu fui trabalhar e quando eu chego, por eu ser pequena, baixa, as pessoas acham que elas não levam muito a sério. Então, às vezes, não te ouve, você fala alguma coisa, a pessoa não respeita. Você acha que assim tem você... mais facilidade para questionar, né? Com certeza. Vocês acham, por exemplo, pergunto para todas, né? Vocês acham que vocês parecerem não serem tão velhos? Pelo amor de Deus, gente, tô falando que ninguém aqui é velho, tá? Mas assim, vocês parecerem não ser tão mais velhas, tudo mais, a partir de certa idade, enfim... Você acha que as pessoas julgam na medicina muito por conta disso? Também. Julgam. Sim. Então, assim, eu tive a impressão em alguns lugares que parecia que eu precisava torcer para acontecer alguma coisa muito ruim que ninguém saberia resolver, para eu poder resolver e aí sim as pessoas me levarem a sério. Porque isso aconteceu, em 4 lugares. Eu entrei para trabalhar, aí, não me levavam a sério. Aí aconteceu alguma coisa muito... que ninguém sabia resolver.
E aí eu resolvi, e aí depois disso as pessoas passaram a me tratar diferente. Então, às vezes eu fico na minha e eu espero, tipo, até um ponto que eu falo, não, agora dá licença a todo mundo, porque eu sei fazer e eu vou fazer. E aí, a partir desse momento, eu percebo que as pessoas, elas mudam o tratamento dentro do trabalho comigo. Então, é uma coisa que eu sinto que existe essa dificuldade, tanto por eu ser jovem, por eu ser mulher. E na começo da residência, eu tive contato com algumas mulheres e uma delas, ela era bem magrinha, bem pequenininha. E ela era muito brava, e brava com os pacientes. E uma vez eu perguntei para ela, eu falei, nossa, por que você é tão brava assim? Ela falou assim, porque eu já sou pequena, eu sou mulher, se eu não for brava e me impor, as pessoas não vão me respeitar. E naquela época eu não entendi, e hoje parece que faz muito mais sentido. Só que não é o meu jeito de ser, então às vezes é muito difícil você ter essa linha assim de ficar se provando que você é boa para fazer aquilo, e se provando que isso independe do seu sexo, né, ou da sua idade. Isso acho que é da capacidade de cada um. E vocês acham que o que é mais difícil, por exemplo? Você contou uma coisa assim que você teve que passar por uma situação de alto estresse, enfim, uma situação muito complexa na medicina para provar para os outros. Como que vocês, mulheres, lidam com essas situações de muito estresse? Vocês acham que vocês conseguem até lidar melhor do que os homens, que talvez explodam mais fácil ou percam a cabeça? Porque na medicina a gente passa por muito estresse, isso é muito normal, né, gente? Eu acho que isso é muito individual. Eu, por exemplo, eu sempre costumo manter a calma, é difícil eu perder a cabeça, de dar chilique, essas coisas. Eu vejo muito mais homem fazendo isso do que eu. Mas no primeiro dia que eu der, com certeza as pessoas vão lembrar o resto da vida. Entendeu? Marca mais, aí vai falar, não, porque, aquela cirurgia lá, melhor não fazer isso, porque senão ela vai dar chilique, vai dar piti. Isso a gente ouve muito, mesmo sem nunca ter feito nada demais. É verdade. E homem toda hora, eu vejo direto, homem dando chilique, gritando, dando, sabe, escândalo aí, e a gente que fica com a fama. Eu acho que o perfil de mulheres cirurgiãs, ele acaba sendo um pouco enviesado, né? Quem opta por essa área já são mulheres que não são, talvez, tão sentimentalistas, né? Então, que realmente a gente, acho que tanto já é uma predisposição, né? Na hora da escolha, você tem que se enquadrar com aquele perfil de profissional, e eu acho que também o convívio e o dia a dia, né? Desde o começo da formação, que são períodos difíceis, a gente vai, de certa maneira, também criando cascas, né? Você acha que tem que ser mais fria para aguentar esse mundo da cirurgia, certo ponto? Ter um controle ali dos sentimentos, conseguir dominar a cabeça. Eu acho que o perfil do cirurgião, em geral, são pessoas mais calculistas, né? Mais frias. Então, acaba que, independente de ser homem ou mulher, você não vê também um cara que é mais sentimental indo para a área cirúrgica. Então, eu acho que a gente já tem um pouco esse perfil, né? Mas o dia a dia e a convivência e o fato de você já estar ali convivendo sempre com homens e sabendo que, né, vão esperar, se você chorar, vão achar ruim, vão achar feio, vão falar lá, é porque a mulher... Então, a gente já tem um perfil mais racional, mas a gente acaba ainda, né, se endurecendo mais ao longo da profissão e da formação. Aí você falou uma coisa que eu vou ter que fazer uma pergunta agora. Vocês já choraram dentro do centro cirúrgico alguma vez? Já. De raiva ou de raiva? estresse? De raiva. Tipo, de conta raiva, pra gente. Dá uma palhinha. Não sei se eu posso. Isso é meio difícil, tipo assim, não posso citar os nomes não posso expor das pessoas tanto envolvidas. Assim, mas de raiva da atitude das pessoas comigo. Entendi. Isso, sim. Já chorei de raiva por isso. Mas assim, de eu ficar incrédula do quanto a pessoa consegue ser mal com um semelhante, né? Se tem uma coisa que eu acho que, pra mim, é um absurdo, é médico querer explorar médico, querer ir contra médico. Então, quando você passa por isso, eu já chorei de raiva por uma situação dessa. E vocês? Eu acho que eu já chorei também. Mas, sim, procedimento difícil, aí tem gente que não colabora, aí você sai sentindo um lixo, fala, nossa, poderia ter feito melhor, mas será que também não me atrapalharam? Aí, acho que já teve vez, sim. É uma pergunta complexa, porque às vezes envolvem outras coisas. Quando eu penso sobre isso, eu acho que às vezes as pessoas que não fazem cirurgia, elas não têm ideia do que acontece
no meio cirúrgico e dentro das cirurgias, né? Porque algumas cirurgias têm um nível de estresse muito elevado e as pessoas, elas têm que estar em total sincronia. Quando sai alguma coisa assim errada e começa a dar várias coisas erradas, que é aquela bola de neve, é como se uma pessoa perde a cabeça, talvez ela fique tentando achar culpados, né? E a impressão que eu tenho hoje, não tinha na época, é que sempre é pro lado mais fraco. Então, se você é a pessoa vulnerável naquela equipe, né? Vão começar a gritar com você. E vão falar coisas ruins, falar que você é horrível, que você não sabe fazer, que aquilo é péssimo. E eu acho que, às vezes, as pessoas elas não entendem que é igual uma criança. Não adianta você querer que uma criança de 2 anos faça um desenho maravilhoso e pinte tudo dentro dos bordos. É um processo, né? E às vezes, as pessoas demoram a entender que cada um está num estágio desse processo. Eu já chorei em campo, né? Então, assim, a pessoa começa a gritar, e você vai, tipo, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo. Aí você começa a tremer, aí você não quer mais fazer nada. E aí você olha pra cima, teu olho cheio de água, e você não, respira. Aí escorre aquela lagriminha, aí você tipo assim, não, eu preciso ou eu não faço nada e fico quieta e pronto, né? Porque também você não pode bater de frente com aquela pessoa naquele momento. Mas é uma coisa que é ruim pra todas as pessoas. Mas eu já passei por isso, não foi uma experiência legal, assim, eu lembro até hoje. Eu acho que todo mundo já passou por muito estresse em campo cirúrgico. Isso é uma coisa que talvez o público não faça ideia do que a gente passa quando está lá dentro operando. Porque, assim, vocês têm que lidar com várias pessoas da equipe, funcionários, a questão do campo cirúrgico, né? Tudo, a cirurgia em si. É muito estressante. O que vocês diriam que é o maior desafio de vocês para conseguir ser uma cirurgiã? Olhando assim, retrospectivamente. Acho que precisa ter muita foco, determinação, resiliência, porque não é fácil. E é muito fácil desistir pelo meio do caminho. Você tem que fazer uma prova que é muito difícil, aí termina essa prova, você tem que saber o que você quer e fazer outra prova que é mais difícil ainda. E nesse caminho todo acontece um monte de coisa. A gente tem vida, tem família, fica gestante, tem gente que engravida durante a residência. Então, assim, acho que a partir do momento que você está determinada de que aquilo é para sua vida, né? Eu quero isso, você não pode esquecer que é aquilo que você quer. Não, eu quero isso, então eu vou continuar aqui, eu quero isso. Não, eu não vou desistir. Porque a residência é um período que eu sempre pensava assim, vai acabar, né? Então, eu sabia o tempo que tinha para aquilo. E você não pode desistir no caminho, né? Eu acho que você não pode perder o foco. O que você acha, Eu acho Angélica? que para mim o mais difícil é ter em mente tudo que você vai ter que conciliar pro resto da vida, sabe? Assim, família, vida social, fazer um trabalho bem feito. Igual você falou, residência tem um horário, um determinado tempo para acabar. Mas o resto da vida você vai ter que pensar nisso. É sempre abrindo mão de alguma coisa para fazer outra. Essa, para mim, acho que é a parte mais difícil. Sim, eu também acho que a gente acaba priorizando, não estou dizendo se é certo ou errado, que deveria ser assim, mas a gente prioriza muito a profissão, né? Então, nossa, nem sei quantas vezes eu já deixei de estar em eventos de família, né? Em falar não para amigos, e a gente normaliza muito isso, e eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente faz isso porque, enfim, gosta, porque optou, mas você ter pessoas ao seu redor que entendam e que te apoiem, né, e que confiem nas suas razões, né, isso é o processo mais difícil. Então, porque é uma vida, querendo ou não, bastante solitária, né, de você tá sempre empenhado ali na sua profissão. Se você não sei lá, no seu caso é casada com um cirurgião, mas se não é o caso, a pessoa que tá ali do seu lado entender isso, Sim. seu pai, mãe, irmão, às vezes você perde um aniversário de um sobrinho, né, então é difícil. Eu acho que é mais esse convívio externo do que o convívio interno e o percurso mesmo da profissão. Eu acho que concordo com vocês. Isso daí é muito importante, né? As famílias sofrem muito pela ausência, às vezes. Como que os maridos de vocês lidam com isso, gente?
Bom, Eu não tenho marido. Pergunta, olha lá, uma pergunta importante. Ele tava doido pra fazer essa pergunta. Eu não tenho marido. Bom, o meu é cirurgião, então eu tô em paz. Inclusive, ele tá aqui olhando a Aqui. gente. Né? Veio trazer a esposa grávida, porque vai, né, que nasce. Mas eu acho que sempre que, assim, existe uma possibilidade de um relacionamento que você tá conhecendo uma pessoa, essa é sempre a questão que eu coloco em primeiro lugar, né? Devo dizer pra pessoa, olha, a minha vida é assim. Pra você tá tudo bem, né? Você consegue entender isso? Porque eu entendo se a pessoa disser, não, pra mim não dá, né? Tá tudo bem, ela tem a vida lá, de repente, sei lá, tem o horário CLT, não sabe o que é trabalhar de final de semana. Isso são coisas que quando você fala, olha, eu vou operar, não tem hora pra começar, não tem hora pra acabar, não tem dia, né? E você tá sempre preocupado com os pacientes. Então, eu acho que isso é um desafio da vida pessoal, né? Você ter alguém ali ao seu lado que entenda seu estilo de vida e aceite aquilo, né? Porque Tem o uma normal pergunta é importante. não achar normal o que a gente faz, né? A gente que normaliza e naturaliza tudo. Com Mas certeza. você para pensar friamente, alguém que é de fora, que não é médico, que não é cirurgião, não entende por que a gente faz algumas Não coisas, entende, né? operar de madrugada, por exemplo. Mas é uma cirurgia letiva. Por que você vai de madrugada operar? Lá vem. Era o único horário que tinha. Eu vou, mas Exato. por quê? Por que eu vou? Não, mas eu vou. Então, isso daí é uma coisa muito interessante, né? A gente vê muito, eu já vi muitos colegas que eles estão lá operando, de repente toca o celular, a esposa. Cadê você? Por que você não chegou ainda? Como assim tá operando até agora, até de madrugada? E realmente tá, porque a cirurgia demorou, complicou, enfim. Quando vocês estão operando, já aconteceu de alguém que vocês estão relacionando ligar e não entender ou cobrar? Ué, cadê você? Por que não chegou ainda? Vocês têm alguma história? Para mim, se isso fosse uma possibilidade de acontecer, eu sei que o relacionamento não aconteceria. Então, infelizmente, para mim é inconciliável isso. A pessoa não entender meu estilo de vida, não entender a cirurgia, não entender que naquele momento quem precisa mais de mim é o paciente. Realmente não tem, na minha concepção, como ter um relacionamento que seja dessa maneira. Então, começa que o meu celular fica no silencioso quando eu tô operando. E eu acho que... Não tem nem chance de tocar. Não tem nem chance de tocar. Se tocar, tiver bravo, vai estar bravo sozinho em casa. Mas eu acho que isso é uma condição que a minha profissão traz para a minha vida pessoal, né? Então, tem algumas exigências, alguns pré-requisitos. Já aconteceu comigo, mas eu namorei 8 anos e eu tive um relacionamento com uma pessoa que não era médica. Mas quando é tudo muito bem conversado, isso não era um problema. Então, era uma coisa que eu vou entrar em cirurgia agora, eu não sei que horas vou sair. Aí a pessoa, beleza. Então, acho que aí, a partir do momento que você avisa ela o que você tá... Olha, porque também você mora numa cidade grande. Aí você desaparece por 5 horas, tipo... Se você não tá avisado, até em qualquer outra situação, é um motivo de preocupação, né? Sim. De cuidado. Então, assim, eu acho que no relacionamento as coisas precisam estar conversadas. Olha, minha profissão é essa, eu faço isso, beleza. E tal. Então, assim, às vezes a gente combinava nos dias que eu já sabia que eu tinha cirurgia que ia ser até mais tarde. Então, ele já tinha outras coisas para ele fazer. Então, ele falava, então nesse horário eu vou fazer tal coisa com tal pessoa, beleza? Beleza. Então, acho que é uma coisa que vale a conversa, né? E aí, muito nisso, eu sempre pensei que mulher poderia ser igual homem, né? Por muito tempo eu achei, não, eu vou fazer tudo, não tem diferença. E hoje eu vejo que, assim, é impossível a gente ser. E graças a Deus, assim... Polêmico isso, hein? Polêmico. Deus, eu falo assim, a gente é diferente, sabe? E tudo bem ser diferente. A gente tem o nosso jeito, as nossas vontades, eu quero ser mãe. E hoje eu penso assim, antes eu pensava, mas eu vou ter que abrir mão da minha carreira por, sei lá, 2, 3 anos para ficar com a minha criança, se eu quiser, né? Porque eu posso querer. Sim, tem gente que vai para os Estados Unidos fazer um fellow, fica 3 anos, volta e continua na mesma, sabe? Uhum. É um estágio, sei lá, observacional, quando você vai para outro país. E eu acho que quando a gente para pensar no todo, se a gente viver até, sei lá, 80, 100 anos, o que foram 3 ou 4 anos que você ficou com a sua filha, com o seu filho, que você teve vontade de fazer isso? Então, hoje, eu não vejo mais isso como um grande problema. Antes, eu achava, assim...
até que poderia ser igual, que ia fazer diferença, que eu não poderia parar a minha vida. Eu entendo que ser mãe exige muito mais da mulher do que do homem. E acho que isso tem que partir da sua vontade. Beleza, agora eu acho que na minha carreira eu já fiz tudo que eu queria fazer, já fiquei 1000 horas no centro cirúrgico fazendo o que eu amo. Quero parar um tempo e ficar com meus filhos? Tem um cara que vai me ajudar com isso? Então, acho que isso depende muito do seu parceiro. Eu né? concordo bastante com você. Eu também já fui essa pessoa que achava que a gente podia tudo e que era igual e que ser mulher não influenciava em nada. E acho que a maturidade vem e a gente começa a ter uma percepção um pouco diferente das coisas, né? Então, hoje, eu vejo... Eu não quero ser igual a um homem cirurgião. Não, eu sou uma mulher cirurgiã, né? Então, eu quero ter o meu momento de fazer minha unha, eu quero ter... Então, antes, né, até de pensar na maternidade, são as pequenas coisas. Não é porque eu sou cirurgia que eu não vou ser vaidosa, que eu não vou fazer minha maquiagem, meus acessórios, que eu não vou ter meu horário para mim, né? Então, eu acho que não é ser igual, é sermos mulher e poder ter a nossa individualidade enquanto mulher e também poder ser cirurgiã, né? Então, hoje eu também tenho essa visão parecida com a sua de, né, talvez a gente priorize as coisas de maneira diferente, mas é isso, eu não quero deixar de ser mulher para ser cirurgiã, eu sou uma cirurgiã mulher. Isso é muito legal, porque isso não faz de vocês de forma alguma inferior, jamais. Sim. E nem precisamos ser menos São outras femininas, qualidades, né? exato. Eu acho que, Exato. inclusive, explorar essas diferenças, porque tem muita qualidade nisso, né? Nessas diferenças entre ser mulher e homem. Por exemplo, eu acho que a gente é mais cuidadosa, a gente é mais detalhista. Os ali pontos no pré, ficam no mais bonitos, sem sombra de Com dúvida. certeza. Exatamente. Nossa Sem dúvida. suturas É uma ficam mais história muito bonitas. engraçada. Não sei se eu posso contar aqui. Por mim, Envolvendo a Maiara. pode. É. Uma vez numa cirurgia, uma cirurgia robótica, já tínhamos acabado. E aí um cirurgião, um homem, não vou citar nomes, e a Maiara fechando os pontinhos ao final do procedimento. Quando eu olhei a barriga para ver, fiquei em choque. Um lado tava lindo e no outro tava um garrancho os pontos. Qual que era o lado que tava o garrancho? Obviamente o lado do homem. A Maiara teve que refazer tudo. Aí ficou bonito, ficou uniforme. Aí depois ficou decidido que só eu fecho a pele. Exatamente. E isso é importante, Depois porque no disso. final, o resultado final são os pontinhos na pele, né? Que é o que É o paciente as pessoas ver, veem. É a lembrança que ele vai ter de você, né? O resto da Exato. vida. Angélica, você acha que assim, o fato de você ser uma cirurgiã robótica hoje plena, você vai conseguir voltar mais rápido a trabalhar por conta disso? Pelo menos no robô? Eu acho que sim. Depois de ter nenê, tudo. Pensando mais, assim, cirurgias de pequeno, médio porte, acho que não muda tanto. Mas pensando numa cirurgia maior, né? Por exemplo, uma cirurgia oncológica, numa cirurgia mais complexa, aí eu acho que faz diferença, sim. Tem que priorizar o robô, né? Eu acho que sim. Isso é muito legal. Você poder voltar a trabalhar. Sim. A gente vê que é uma tecnologia que influencia nisso positivamente, né? Com certeza, com certeza. E, gente, vocês acham que o fato de vocês terem a delicadeza, um capricho a mais, dá uma qualidade também no trabalho que vocês fazem no robô, de sentir o robô de uma maneira mais fina, entender a plataforma, que às vezes um homem que é mais grosseiro tem dificuldade de compreender o funcionamento do robô, porque o robô é uma máquina, para quem não entende, o robô é uma máquina que ele não opera sozinho, nós controlamos. Então, quem está controlando, a pecinha que está atrás controlando, ela faz toda a diferença no que a gente vai ter de resultado. O que vocês acham da sensibilidade de vocês quando vocês estão operando? Eu acho que é mais ou menos o mesmo paralelo com uma cirurgia aberta ou com uma vídeo, por exemplo. Eu acho que uma mulher tende a ser um pouco mais delicada, um pouco mais com calma. Eu já vi homem sendo muito tigre, né? Chega, vai fazendo as coisas. Não, porque eu quero ser rápido, tudo. Eu não vejo mulher se preocupando tanto em ser rápida, em fazer as coisas mais agressivamente. Normalmente, as mulheres com quem eu opero são mais calmas, são mais tranquilas. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Eu não sei se isso depende do sexo, tá? De ser homem ou mulher, ou independente disso. Eu acho que depende mesmo, talvez, às vezes, de delicadeza e destreza e fineza manual e de como aquela pessoa foi treinada para aquilo, né? Que acho que depende muito do treinamento que você teve e o quão você é delicado com os tecidos. Eu acho que a plataforma robótica
ela veio para, assim, melhorar muito essa fineza e delicadeza dos movimentos. Eu acho que parece que é tudo muito bem controlado. A imagem que você enxerga, às vezes eu olho e parece que eu tô vendo uma célula do negócio, assim. Você vê, tipo, água no tecido. Você fala, caramba, isso é muito pixel, né? Até às vezes a cabeça entender. E a pinça, se você olha lá na imagem, ela parece grande, mas quando você tira, é tipo assim, é minúsculo a pontinha que você tá mexendo. Então, eu sempre penso que eu acho que às vezes é até um trabalho manual, né? Quase que uma arte, assim, uma arte de operar, né? Que é muito delicado e o robô, ele te permite isso de ser delicado com os tecidos, trabalhar com cuidado com os tecidos. Ele acaba filtrando um pouco essa agressividade, né? Pra quem vai muito afoito. Então, eu tenho essa impressão, assim, de que o robô, ele é quase uma arte que permite a gente fazer com mais refinamento, né? O que a gente aprendeu a fazer. Eu tive essa semana num evento da própria empresa, né, do robô, que é um evento para mulheres cirurgiãs, então Women in Da Vinci Surgery, e eu escutei uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, de uma cirurgia que é pioneira no país de cirurgia robótica, e ela dizendo sobre essa diferença de... Angelita. Não. Não sei se a Angelita opera robô. Eu não sei, boa pergunta, viu? Paula Torres, se eu não me engano o nome dela. E ela é cirurgia geral, mas ela, independente de sexo, ela realmente expôs uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ela falou assim, por que a gente, lógico, tem a questão do recurso, mas por que o robô, talvez ele não esteja tão difundido assim, porque a gente vê muitas pessoas se capacitando, mas nem todas as pessoas que se capacitam, elas viram cirurgiões robóticos, né? E eu acho que isso tem muita relação com essa questão da finesse de movimento. E ela disse o seguinte, quando a gente fazia cirurgia aberta, era, né, aquela bagunça, gritaria, um põe a mão aqui, outro põe a mão aqui, um faz uma parte, outro faz outra parte. E a cirurgia robótica, ela é uma cirurgia sozinha. Então, você tem que apresentar, você tem que operar e tá todo mundo te assistindo, né? Então, realmente, ela mostra muito quem são os bons cirurgiões, os cirurgiões habilidosos e quem não são. Então, de repente, você vai ver, né, que ela vai fazer uma seleção daquele cirurgião que não tem uma habilidade, que talvez na cirurgia aberta isso não ficasse tão evidente, mas que na cirurgia robótica agora isso fica muito exposto, né? Então, a cirurgia depende, lógico, você precisa ter um bom assistente, né? Precisa ter uma equipe de enfermagem, instrumentadora, anestesista, mas a cirurgia em si depende muito do cirurgião principal, né? E isso fica muito evidente. Eu também não sei se o sexo muda, eu conheço excelentes cirurgiões homens, conheço excelentes cirurgiãs mulheres e vice-versa, não tão bons dos dois sexos. Eu não sei se o sexo, acho que a gente não tem um N muito grande ainda para dizer sobre isso, né? Mas a gente tem alguns estudos falando sobre resultados, não especificamente cirurgia robótica, mas falando sobre resultados ligeiramente superiores em pacientes quando operados por cirurgias mulheres. Menos complicações, né? Talvez pela delicadeza, já destreza, delicadeza, os cuidados. Eu acho que vocês citaram. Eu acho que uma característica natural feminina é isso, né? Essa preocupação, esse zelo, a gente a gente abraça mais a causa, né? Então acho que a gente se preocupa mais. Isso faz alguma diferença no resultado, eu imagino. Muito legal isso que você falou dessa seleção que a cirurgia robótica faz. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Eu também não. Eu trouxe isso, mas realmente foi uma coisa que eu escutei essa semana nesse evento. E é uma coisa real, isso que está acontecendo. Sim. Né? É verdade. E isso que você falou de ter poucos cirurgiões dos que certificaram, que realmente estão operando, isso tem dados estatísticos. Se eu não me engano, que eu vi uma estatística do ano passado sobre isso, que mais ou menos 1/3 dos cirurgiões que se certificaram não estão fazendo nada de caso de robô nos últimos 6 meses. E aí a gente tenta entender, né, por que isso está acontecendo, quais são as dificuldades. O que vocês acham que é uma barreira, que hoje é a principal barreira, independentemente se é cirurgião homem ou mulher, para conseguir ter acesso à cirurgia robótica no Brasil? Eu acho que o custo ainda é uma barreira importante, né, para muitos pacientes. Então, o acesso, né, ao robô, embora a gente tenha tido aí um aumento expressivo no número de plataformas, ainda não é disponível em todas as cidades, né? Então, a gente tem bastante cirurgião certificado, mas eu acho que muitos pacientes ainda barram na questão do investimento, né? Talvez
expor isso para o paciente, né, o quanto mostrar o valor mesmo, né, que a plataforma ela agrega ao procedimento, eu acho que é um ponto fundamental, mas é lógico que, né, infelizmente não são todos os pacientes que vão ter acesso econômico mesmo à tecnologia. Acho que a gente... Desculpa. Eu acho que não é todo mundo ainda que tem a noção dos benefícios da cirurgia robótica. Por exemplo, eu acho que não são todos os pacientes que, se você chegar a explicar, falar, olha, é muito mais precisa a cirurgia, sua chance de complicação vai ser menor, o seu resultado vai ser melhor a curto e a longo prazo, o seu tempo cirúrgico, tudo isso. Mas não são todos os pacientes que conseguem entender esse custo-benefício, né? Que ainda vale a pena pagar um pouco a mais, que depende, né, da questão financeira. Não é para todo mundo que isso é um pouco, às vezes para uma pessoa é muita coisa, mas não é todo mundo que entende os benefícios que a robótica traz. Você já viu o paciente que tinha até condição financeira, mas não conseguiu compreender o benefício da robótica? Sim. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Eu te falar, não, mas eu vou no do convênio mesmo, é mais fácil. Até por questão de burocracia, de ter que ir lá falar com a tesouraria, de ter que parar para pensar em outra coisa. Nossa, eu já tive alguns. Eu acho que essa parte que a gente se encanta e que a gente tem essa noção, né, do quanto o robô, enfim, óbvio, dependendo do cirurgião, mas ele agrega, né, resultado, ele agrega menos morbidade. É muito difícil o paciente, que é muito leigo, né, que não se informa, ter essa noção. Então, às vezes, você vê o cara anda em carros, sei lá, de $500 mil, $1 milhão, mas o cara não paga uma cirurgia, ele quer fazer a cirurgia do jeito que o convênio cobre, né? Então, é uma questão um pouco de percepção de valor mesmo, né? Eu acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso antes, acho que esse poder de conversão do paciente, mas eu acho que às vezes é o poder de conversão do próprio médico, porque é um alto custo, né? Hoje, em alguns hospitais, é de 3 até 8 mil reais mais caro para você usar a plataforma. E eu acho que muitos médicos têm a mentalidade ainda de que não é tão bom assim para eu... Às vezes, em vez assim, esse paciente eu sei que ele tem condição de pagar 8 mil reais a mais. Mas por que eu vou fazer ele pagar 8 mil reais para a plataforma se eu posso cobrar 8 mil reais a mais e esse dinheiro vir para mim? Então, eu acho que muitas pessoas... Acho que talvez os próprios cirurgiões que fizeram a certificação não estão totalmente convencidos que, de fato, a cirurgia robótica ela é superior à cirurgia videolaparoscópica. Então, na hora de convencer o paciente, talvez eles não estão convencidos, eu já vi isso. Então, algumas pessoas que eu converso, a pessoa fala, mas você fez o paciente pagar isso pro robô? Por que você não pegou o dinheiro para você, né? Por que você não... Já que ele tem o dinheiro, por que esse dinheiro não veio a mais para você? Porque eu acho que o robô é melhor, eu quero operar o paciente com o robô, né? Você está em busca do resultado. Eu estou em busca do resultado. Então, acho que esse alto custo, talvez, caindo um pouco, ou agora barateando, né? Ou entrando para os convênios, talvez o cirurgião se convença, de fato, que é melhor. Quando eu penso melhor, eu sempre penso assim, hoje também é melhor operar sentada, ter uma visão muito melhor, ter movimento 3D, mas eu penso assim, a longo prazo, eu amo operar, né? Então eu penso assim, quero operar o máximo que der. E acho que, principalmente para os cirurgiões mais velhos, isso é um presente de ouro, assim. Você poder operar sentado. Você opera sozinho, sem ninguém ficar enfiando a mão e tipo assim, às vezes atrapalhando, né? E não treme, enxerga tudo. Então, eu acho que é muito maravilhoso e as pessoas ainda não estão convencidas que de fato é maravilhoso, talvez pelo alto custo, né? Eu acho que tem muito cirurgião que está na zona de conforto ainda, né? Faz anos, décadas já operando laparoscópico. Por que vai mudar, né? Tem um resultado bom, tá indo bem. Às vezes não quer também dar essa virada de chave. E a gente vê muito isso também, né? Porque é uma coisa que tem que aprender do zero. Vocês acham que tem mais resistência na cirurgia robótica dos cirurgiões mais velhos? Isso de ambos os sexos, tá? Uhum. Dos cirurgiões mais velhos ou dos mais novos? Dos mais velhos. Dos mais velhos. Com certeza. Unânime. Eu não sei, assim... Vamos lá, por que você discorda disso? É porque eu acho que é difícil essa captação do paciente,
para a cirurgia robótica, né? E os cirurgiões mais novos, apesar de às vezes eles saberem, gostarem e terem a tecnologia, talvez eles ainda não tenham a outra experiência, né? Que é a parte da captação dos pacientes. Então, eu acho que tem cirurgião mais velho que se adaptou e é isso que faz e entendeu que aquilo é melhor e tem usado isso no dia a dia. E tem os cirurgiões mais novos que entenderam, mas ainda é difícil captar os pacientes. Então, eu vejo meio que talvez meio a meio, mas talvez pela própria captação. A conversão dos pacientes, né? Isso, pela conversão dos pacientes. Assim, na urologia a gente vê que agora foi aprovado, parece que deve começar em breve, alguns procedimentos robóticos pelo SUS. Está sendo a primeira especialidade, que é a sua especialidade, né, Selene? E eu espero que um dia isso caia também para a nossa especialidade, que é o aparelho digestivo. Como você vê a perspectiva disso para a formação de novos médicos, aí, cirurgiões, cirurgiões robóticos, né? Eu acho que é muito difícil isso quando a gente fala no contexto Brasil, porque é muito heterogêneo, né? Então, a realidade tanto dos médicos, pacientes e residência é muito diversa aqui no país. Então, eu digo, meu primeiro contato com cirurgia robótica foi ainda durante a residência, mas isso porque eu tinha acesso durante a minha residência ao serviço privado. Se você vai para um lugar onde a residência é inteiramente SUS e não está em um grande centro onde você não vai ter robô dentro aí dos próximos anos, eu acho que ainda, né, a gente vai formar muitos cirurgiões ainda sem acesso, mas eu fico muito feliz de ver que hoje a gente já tem programas de residência em que o cara sai capacitado, né, pode não sair capacitado a operar, mas ele sai capacitado a docar o robô, a ter um bom acesso, tem contato com a plataforma, né, mas no quesito, assim, formação como um todo, uma coisa que eu acho, recentemente a gente estava fazendo um caso, não era de prostatectomia, mas era uma paciente que já havia sido operada por outras especialidades e um abdômen totalmente congelado. E um dos cirurgiões que tem maior experiência em robô no país, uma coisa raríssima, teve que fazer uma cirurgia aberta. E aí ele falou brincando, nossa, eu nem lembro mais como fazer isso. E na ocasião a gente falou, imagina se na sua formação você não aprende, né, a fazer uma incisão de lombotomia, fazer uma laparotomia, né, então abrir uma barriga. Eu acho que nos Estados Unidos isso já é mais factível, a gente já vê essa preocupação, né, de não ter cirurgiões habilitados a fazerem a cirurgia aberta, mas eu acho que no Brasil a gente ainda está muito distante de ser uma realidade, né, de você não ter contato. Mas eu acho essencial. Eu, na minha vida, eu aprendi a fazer cirurgia aberta, aprendi a fazer cirurgia laparoscópica, aprendi a fazer robô e foi uma opção minha. Não, eu só opero robô porque eu acredito que é o que é melhor para os pacientes. Mas se eventualmente eu estou diante de um cenário desse em que eu preciso fazer uma cirurgia aberta, realmente eu tenho capacidade de fazer. Então eu acho que essa, né, habilidade ela tem que ser desenvolvida pelos cirurgiões em qualquer via de acesso, né? Não é só ir lá e tirar um rim, tirar uma próstata. Seja numa cirurgia aberta, vídeo ou robótica. Com certeza. Vocês acham... Aí eu tenho mais uma pergunta, assim, polêmica. Que a resposta não é fácil, talvez tenham várias respostas. Vocês acham que hoje na formação, puxando já um gancho, é necessário passar pela videolaparoscopia antes da robótica ou é desnecessário? Eu acho que sim. Eu acho que precisa. Eu acho que isso te dá, assim, uma noção muito boa cirúrgica já e de assistência, né? Porque a questão do robô não é só você sentar no console, né? Você precisa ter uma noção de videolaparoscopia, que é quando você vai fazer a passagem de trocar, de repente, nossa, quantas vezes a gente vai operar a próstata, tá lá embaixo da pelve, mas se você tem um monte de aderência de alça aqui, antes de fazer o acesso robótico, você precisa usar da videolaparoscopia para ter um acesso e aí sim conseguir fazer o docking do robô, né? Então, eu acho que precisa sim ter essa habilidade treinada antes, né? Porque fazer uma lise de aderência com o robô é muito mais fácil do que por videolaparoscopia. O duro é chegar. Exatamente. Exatamente. Às vezes até no final, né? Precisa colocar um dreno, ou você já deslocou o robô, viu que tem alguma coisa sangrando, precisa pegar uma peça, uma gaze, sei lá, você precisa ter uma noção. Senão... Eu concordo, assim, acho que é igual, faz parte de todo o processo, né? Faz parte aprender cirurgia aberta, faz parte aprender
cirurgia videolaparoscópica, faz parte aprender a cirurgia robótica. É óbvio que o mundo ideal seria que tivessem todas essas opções, né, em um serviço. E isso não é a realidade do Brasil, né, pelo menos. Mas eu acho que até você entender como é que funciona o material, como é que conecta o aspirador, como é que funciona a ótica, para onde vira, para você ter uma noção espacial daquilo que você está usando, né, do seu material de trabalho. Então, eu acho que todas as etapas são importantes. Acho que não tem como fugir. E agora eu vou fazer mais uma pergunta polêmica. Que aqui a gente veio para discutir temas polêmicos. Plataformas. DaVinci ou chineses e concorrentes que tem por aí outras plataformas da Coreia do Sul, da Suíça e vários outros robôs aí que estão lançando o sistema. Qual vocês escolhem pessoalmente? Eu não tive ainda contato com as plataformas chinesas. O que eu tive de contato com outra plataforma foi com o Hugo, né, da Medtronic. Se eu tiver que escolher entre um ou outro, hoje eu escolheria o DaVinci. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o seu processo de treinamento, de estar habituado, porque a plataforma do Hugo, cada uma tem suas particularidades, mas ela é tão capaz quanto de fazer a mesma cirurgia do que o DaVinci, né? Mas eu acho que o fato de você já estar habituado a como funciona, né? A como ativa uma pinça, torna o processo muito mais fácil. Talvez se eu tivesse feito meu treinamento com uma outra plataforma, eu preferiria outra, né? Agora, com relação às chinesas, eu realmente não tive o contato, assim, de segurança, né? De execução. Eu acho que elas, pelo que eu tenho visto, são muito parecidas com o DaVinci. Então, essa questão de execução não vai ser um problema, que eu acho que é o que o Hugo esbarrou um pouquinho, né? Nessa dificuldade de adaptação. Talvez quando você traga uma plataforma que é mesmo jeito de executar, né? O mesmo jeito de pilotar, fique mais fácil essa adaptação. Mas mais intuitivo. Sim, exatamente. Mas eu não sei em questão de qualidade, né? Durabilidade, eu não tive esse contato ainda. Eu concordo. Eu só tive contato com o Hugo, além do DaVinci. Mas eu não sei também se é porque a gente está muito familiarizado com o DaVinci, né? Tá muito na nossa zona de conforto. Mas eu escolheria o DaVinci, com certeza. Se tivesse que... Também. Todo mundo fã do DaVinci. Fã. Assim, eu não sei se é pela formação, né? Você acaba ficando muito... Eu me sinto muito em casa, entendeu? Eu sei mexer em tudo, eu sei onde é os botões. Então, assim, eu me sinto muito à vontade com o DaVinci. E tem outra questão também, né? O DaVinci está na 5ª versão. Então, é lógico que o que a gente vê hoje com essas plataformas novas e diferentes... Aconteceram também, né, os mesmos problemas lá no início com o DaVinci. Então, é igual você pegar uma marca de carro aí que está consolidada, né, no mercado, que você sabe que não dá problema, e uma marca que, né, acabou de chegar no mercado. Então, se você tiver a opção, eu acredito que todo mundo vai escolher a marca que está mais consolidada. Mas aí entra a questão de custo, né, do que é acessível, do que não é. Eu acho que a gente vai ter que acabar se adaptando cada vez mais à realidade de cada hospital, né? Sim. E acho que, não sei se vocês chegaram a ver já, que tem nos congressos, já tem até, na verdade, um óculos, assim. Eu vi que, eu acho que era no Japão, tá? Que era a parte da cirurgia de neuro, eles já tinham, era tipo um óculos e um negocinho que ficava na mão, então a pessoa ela andava com uma maletinha, que é o projeto para o futuro, né? Então, assim, aí instalavam um robô na pessoa e, sei lá, você estava na sua casa e você poderia fazer essa cirurgia. E não só fazer isso, o paciente, você conseguia fazer o up-download, tipo, nessa plataforma, você conseguia fazer uma cirurgia fictícia de acordo com os exames, tipo, ele construía um paciente e você treinava antes, e aí quando você ia para a cirurgia, se fizesse algum movimento muito diferente daquilo, a plataforma, ela bloqueava aquele movimento. Tipo, então... Isso já é um grau avançado de automação, que é o caminho que vai tomar, na verdade, é o que vai acontecer, a cirurgia robótica, né, no mundo. A telecirurgia, que é uma coisa que está chegando também, que é muito interessante e dá uma bela discussão também do ponto de vista ético, do ponto de vista prático, a questão de internet e tudo mais.
E assim, gente, agora para encerrar o nosso bate-papo, uma pergunta assim livre para vocês falarem. O que cada uma recomendaria para as mulheres que estão assistindo e gostariam de se tornar um dia cirurgiãs robóticas como vocês são? Eu acho que é você ter certeza do que você quer para você, né? Então, não tem cirurgiã sem determinação. Isso é um ponto que eu não consigo enxergar. Você não é cirurgião só das 7 da manhã às 9 da manhã e pronto, e acabou, né? Então, precisa de determinação, precisa de abdicação e precisa de treino. Mas se você tiver tudo isso e for seu sonho, pode ir que, com certeza, uma hora chega. Concordo. Acho que, independente de ir para o lado do robô ou não, é isso daí. Tem que ter em mente que é celular o tempo todo, é alguém te mandando uma mensagem no momento que você não quer receber. Eu acho que a cirurgia robótica, acho que é um plus, né? Primeiro você tem que pensar o que vai ser sua vida sendo cirurgiã, tudo que você vai ter que passar, não só no momento da residência, mas e se você quiser seguir para a cirurgia robótica, eu acho que vai ser o futuro. Eu acho que daqui a uns anos, quem não tiver certificação vai ficar muito para trás. Igual era uns anos atrás, né, com a laparoscópica. Quem não fazia, tudo bem, ainda estava no mercado. Agora, quem não faz laparoscopia está muito fora, né? A gente quase não consegue imaginar um cirurgião geral, um urologista que não faça laparoscopia. Então, eu acho que daqui a uns anos, com o robô, vai ser a mesma coisa. Então, para quem está chegando aí no mercado agora, se formando, eu acho que tem que investir na robótica com certeza. Algumas, assim, colegas, eu falo, me mandam mensagem no Instagram, né? Falando, nossa, eu achava que não dava pra ter uma vida, fazer as coisas, quase desistir, será que eu faço mesmo cirurgia? Eu recebo muitas essas perguntas no meu Instagram. E eu sempre falo assim, para ter foco, né? Se é isso que você quer, você vá atrás do seu sonho. Não desista pelo que as pessoas vão falar e não queira, às vezes, correr com o tempo. Porque a gente que é mulher, todo mundo... tem o nosso relógio biológico. Sim, temos. Então, a gente, às vezes, na faculdade fica desesperada, assim, eu tenho que terminar a faculdade e casar e ter meus filhos. E hoje a gente tem tecnologia para tudo, né? Dá para você congelar seus óvulos, você tem um tempo maior, você pode se programar melhor. Não desista da cirurgia, você consegue ter uma vida, você consegue ficar com a sua família. Acho que a residência é a pior parte, mas depois você consegue se organizar para conciliar e organizando bem dá tempo, né? Assim, acho que você precisa ter paciência, que às vezes a gente fica ansiosa, né? Para essa outra parte, né? Que é a parte de construir uma família, que acho que também que é o que a gente já conversou. Então, não desistam, sigam seus sonhos e batalhem por aquilo que vocês acreditam, que acho que é o principal. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por assistirem. A primeira edição desse podcast, nós vamos fazer várias edições, com certeza, chamar vários convidados. Queria agradecer a presença de todas vocês. Depois nós vamos deixar o contato profissional, Instagram, para os seguidores que quiserem estar acompanhando o trabalho dessas doutoras que operam por tecnologia robótica. Super interessante. Grande abraço. Beijos. Tchau. Tchau, Xuxa.